abraço a todos os irmãos presentes, encarnados e desencarnados. Relaxem o corpo, preencham bem o pulmãozinho de ar pela limpeza e liberem esse ar pela boca. Eleve seus pensamentos a Deus e a Jesus e a todas as entidades de luz que aqui estão, das dimensões superiores, da cura, a todas as entidades que atuam nessa casa, médicos, enfermeiros e irmãos socorristas do plano espiritual, alunos das colônias que hoje estão aqui, professores, psiquiatras e psicólogos, e a todo o corpo docente do hospital espiritual que dá a sustentação para esses trabalhos. Rogo a Deus e a Jesus e a todos os irmãos de luz que nos amparem nesse momento e nos dê força para que nós possamos assimilar tudo que a espiritualidade venha nos trazer nessa noite de hoje. Elevando mais uma vez o pensamento e mantendo esse pensamento elevado a Deus, nós, da Casa Espírita Luz Divina, viemos pedir a permissão para iniciarmos esta palestra. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, obrigado pela presença de todos, mais uma vez. Vão ter que me suportar por alguns minutos aí. Espero que não seja por demais pesado. Mas eu não poderia deixar de solicitar o espaço, a coordenação desta casa, para abordar algum assunto ou um assunto que é por demais pertinente ao nosso trabalho, que é a obsessão e a desobsessão. E, naturalmente, abordar acontecimentos que ocorreram por ocasião de uma aula prática proferida aqui numa sexta-feira. Mas, acima de tudo, para deixar claro a todos os encarnados e desencarnados que a coordenação espiritual desta casa não vai permitir que tais fatos ocorram novamente. Naturalmente que, por vezes, é preciso deixar as coisas fluírem sem interferência nenhuma, para ver o que vai acontecer, em que nível estamos. Como na vida, a cada erro é um aprendizado, a cada percalço é um aprendizado, e a cada oportunidade de fazer, mesmo errando, é saudável. Certo? Então, não vai aqui nenhum tipo de acusação, ao contrário. Quero enaltecer aqueles que tiveram a coragem e tiveram o desprendimento de tomar essa iniciativa, que, mesmo sem plena consciência do resultado, nos trouxeram um grande legado e um grande aprendizado. Por vezes, é preciso errar para evoluir. Por vezes, é preciso recuar, reaprender, recomeçar. Vamos começar para ter entendimento do que aconteceu, dos fatos que aconteceram. É o seguinte: não existe nenhuma reunião espiritual sem um prévio planejamento. Certo? Podem ter certeza que todos aqueles que aqui entram por aquela porta não vêm aqui por acaso. Foram trazidos aqui por uma força maior, para que possam daqui levar
muitas vezes o conforto, o equilíbrio ou até mesmo a cura. Aqui não vieram por acaso. Certamente não. Então, toda reunião espiritual mediúnica, existe uma preparação. Especificamente numa sessão de desobsessão, num trabalho de desobsessão. Aquela pessoa que vem ser atendida não está ali por acaso. E os espíritos que se manifestam também ali não estão por acaso, porque são devidamente escolhidos. Certo? Por isso, muitas vezes, quem trabalha quarta-feira tem essa oportunidade de observar que o Espírito diz: por que o Senhor me trouxe até aqui? Certo? Aquilo não acontece naquele momento. Aquilo aconteceu há 24 horas atrás, há 18 horas atrás, um tempo anterior, onde ele é convocado a comparecer. Ele pode não se elevar, mas ele vai aparecer. Para dar as suas razões, para ser ouvido e para, quem sabe, elevar-se ou não. Aí depende do livre-arbítrio dele. Mas quando é chegada a hora, e essa hora é determinada pelo plano superior, esse espírito vai se manifestar. Certo? Ele não está ali por acaso. Aquela pessoa não está ali por acaso. Então as manifestações, se observadas com atenção, começam a nos dar muitas respostas do trabalho do dia a dia. Certo? Existe uma preparação anterior ao trabalho propriamente dito. A execução do trabalho, melhor dizendo. Ou seja, muitas vezes tenho falado que esta pequena casa, cujo tempo de existência é muito curto, tem recebido do plano espiritual uma atenção muito especial. Tenho me referido a isso muitas vezes. E vocês têm visto muitas provas disso. Prova são vocês mesmos e alguns que não puderam comparecer, que em 2 anos e 3 meses, 2 meses e meio, talvez, nós saímos de 2 médiuns, meu aparelho e o coordenador, para todos vocês que aqui estão. Então, verifica-se que ela tem uma característica muito diferente. É uma casa que atende 350 a 400 pessoas por semana. Ela é uma casa absolutamente diferenciada. Então, muitas práticas que são efetuadas em outras casas aqui não têm o menor efeito. Vai dar errado. Porque aqui, primeiro, é um pronto-socorro espiritual. Segundo, é um pronto-socorro clínico, médico. Certo? Se pudéssemos fazer todo o trabalho que passa por aquela porta, teríamos que ter 15 dias, 20 dias de tratamento de cura e 30 dias de tratamento espiritual. Tamanha é a complexidade dos casos que aqui se apresentam. Certo? O que aconteceu naquele dia? Essa preparação não foi feita. Certo? Não há nenhum demérito em quem coordenou. Ao contrário, até porque ele tinha experiência nesse negócio. Certo? Não fez aquilo por acaso. O que acontece? Não sendo feita essa preparação, certo? Nós sempre temos ao nosso redor e à nossa porta centenas de irmãos. Centenas de irmãos. Filas e filas de irmãos. Também, essa afirmação pode ser comprovada durante o trabalho de quarta-feira,
quando os irmãos dizem assim, mas aquilo lá está lotado, quase que eu não consegui entrar, e tal, e reclamam da aglomeração de espíritos que se encontram aqui. Bom, esse é um lado, certo? E aí, muitos irmãos, tendo isso aberto, vieram e se manifestaram praticamente todos ao mesmo tempo. E aí, ocorreu um problema técnico. O que é um problema técnico? Você tinha muitas pessoas incorporadas para poucos doutrinadores. Certo? E aí onde se estabelece uma certa confusão, porque o espírito... E aí tem um espírito zombeteiro, o outro não sei o que, e começam manifestações das mais variadas, evidente. Certo? E se estabelece o caos, porque 2, 3, 4 doutrinadores não vão dar conta de atender a 20 irmãos incorporados ao mesmo tempo. Certo? Então, simplesmente foi isso que aconteceu. Certo? Por que não houve a nossa interferência? Porque a nós não foi solicitado. Certo? Então, sempre que você vai fazer um trabalho, é elementar, você tem que pedir a proteção do alto e dos espíritos de luz, que vão trazer o equilíbrio e a tranquilidade para aquele trabalho. Certo? Então, mas isso serve para todos. Para todos. Sempre que você vai começar a trabalhar, você vai ter que pedir a proteção. Todos. Certo? Por quê? Porque um erro desses pode causar grande problema. Não é por acaso que as coisas acontecem. Por outro lado, isso veio a nos mostrar que nós ainda temos muito a caminhar. Então, vamos olhar o lado positivo desse problema. Vamos olhar o outro lado. Nós temos que aprender muito, nós temos que estudar muito, nós temos que nos preparar muito para enfrentar determinadas situações. Porque, primeiro, o médium tem que ter amplo domínio do seu corpo físico. Certo? Ele não pode, não. Vem um espírito que quer se manifestar através. Ele determina se ele quer ou se ele não quer essa manifestação. Ele tem que ter. Quando é que ele perde essa capacidade de decidir? Quando ele tem medo. O medo leva a pessoa a assumir uma postura ou um espírito. Por quê? Porque ele perde a capacidade de discernir. Então, nesse trabalho, o que aconteceu foi absolutamente nítido, certo? Que muitos não têm a tranquilidade para poder decidir se vai receber um espírito ou não vai receber um espírito. É o médium que deve determinar isso, certo? Não é um espírito vir e livremente se manifestar. E só acontece isso em casos de desequilíbrio emocional, ou seja, causado pelo medo. Então, o que aconteceu? Tivemos uma situação de várias pessoas recebendo espíritos ao mesmo tempo, poucos doutrinadores e poucas pessoas com domínio absoluto daquilo que querem. Certo? Então é preciso ter muito cuidado com as coisas. É preciso ter, primeiro, o seguinte, que eu tenho falado sempre e vou repetir incansavelmente. O que leva a pessoa a não ter medo? A fé. Você tendo uma fé inabalável, você não tem nenhuma razão para ter medo. Ao contrário, se você tiver um resquício de medo, aí as coisas vão se complicar, como de fato se complicaram. Certo? Eu tenho repetido muito sobre isso, sobre a fé, que vai torná-lo, quanto maior a sua fé, maior a sua capacidade de ser médium. Quanto mais fé você tiver, mais condições você tem de ser um médium muito melhor.
Você jamais será um bom médium se for tomado pelo medo. E se deixar possuir por irmãos que, cá entre nós, cujas manifestações, as manifestações que aqui tivemos, zombeteiros, perdidos e tal, um ou outro obsessor, certo? A grande maioria não era obsessor, certo? Então, faltou o quê? Primeira coisa, fé. Isso faltou. Precisamos rever nossos conceitos. O que eu entendo por fé? A partir do momento que eu entrar por aquela porta e for trabalhar, eu tenho que ter a fé absoluta de que a espiritualidade vai me proteger, de que os espíritos de luz vão me proteger, que Deus Pai, acima de tudo, vai me proteger e que nada de mal a mim vai acontecer. Isso é fé. É acreditar. É não ter nenhuma sombra de dúvida. Para que você possa dar o melhor de si. Ser o melhor médium possível. Ser o melhor instrumento possível. Então, essa aula, na verdade, aconteceu com a permissão da espiritualidade para que esses assuntos aflorassem e para que cada um faça a sua autocrítica. Então, quando, meses atrás, eu solicitei à coordenação que não fizessem mais desobsessão nessa casa fora da quarta-feira, muitas pessoas torceram o nariz. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei quem está preparado e quem não está preparado. E eu sei que tipo de problema pode envolver. Por isso eu tenho a responsabilidade da coordenação espiritual dessa casa. Por isso eu tomei essa atitude. Certo? E esse trabalho muito bem-vindo, com a minha permissão, para que as coisas fiquem claras como acontecem. Não é por acaso. Certo? Quando se determina alguma coisa, isso não é a minha vontade. Eu não tenho vontade. Certo? Eu tenho superiores. Eu venho de um plano onde não podemos deixar dúvidas nas coisas. Eu recebo ordens. Eu recebo orientações. Então eu não posso me dar o luxo de permitir. Porque o que aconteceu naquela aula, meu professor, é o que iria acontecer seguidamente se esse trabalho fosse feito fora do ambiente ideal, que é a quarta-feira. Certo? Então, quando se fala alguma coisa, por trás disso há sempre uma longa história a contar. Agora, evidentemente, não estamos aqui para explicar por que tomamos essa ou aquela atitude. Isso faz parte, naturalmente, da disciplina mediúnica, a qual já conversamos, tá? Que é a coordenação da casa. Conversamos, ele determina, eu passo as orientações, ele determina e assim tem que ser. E assim tem que funcionar. Mas às vezes é preciso dar espaço para que as coisas aconteçam, para que elas fiquem mais claras, para que elas não deixem dúvidas. Certo? Então, esse episódio foi um episódio absolutamente consentido. Não vou dizer que foi um episódio orientado, porque, né, mas ele foi liberado. Bem, que cada um faça a sua autocrítica, que faça a sua autoanálise, de onde pode melhorar, em que circunstâncias pode melhorar, como pode agir, qual seria a melhor maneira para agir. Qualquer dúvida, procure o coordenador, procure a coordenação da casa para esclarecer-se.
pode me procurar. Estou sempre disponível, quando estou trabalhando, a esclarecer qualquer dúvida. Esse é um ponto que eu gostaria de deixar claro, que foi um acontecimento que deixou evidente as potencialidades e o estágio de cada um. Isso é uma crítica? Não. Absolutamente. Apenas é a verificação de que precisamos cada vez melhorar mais. Outra coisa, principalmente os mais novos que estão começando, esse contato com o mundo espiritual, que estão dando os primeiros passos no mundo espiritual. Precisam ter a certeza de uma coisa: não existe morto. Certo? As pessoas às vezes têm medo do morto. Não, tem medo do morto, porque o morto apareceu, porque vive. Todos nós somos espíritos. Vocês encarnados, outros desencarnados. Todos espíritos. No final das contas, quando vocês livres da matéria serão como nós, todos espíritos. Não há por que ter medo. Não existe a morte. Certo? Então, quando você sentir que um irmão quer chegar, não precisa ter medo. Tenha tranquilidade. E, em vez de deixar ele tomar conta de você, converse com ele. Converse. Seja bem-vindo. Que bom que você veio até mim para que eu possa ajudá-lo. Certo? E encaminhá-lo ao plano espiritual. Cada coordenador deve orientar o seu corpo mediúnico no sentido de aprender essa doutrina que é tão fácil. Certo? Que é absolutamente simples. Por que o Espírito vem até vocês? Porque o Espírito desencarnado identifica quem pode ajudá-los. Certo? Porque a pessoa com a capacidade mediúnica, ela tem um diferencial em relação... que ela tem uma capacidade mediúnica mais desenvolvida, ela tem um diferencial em relação ao resto. Não vou dizer como, porque não me compete aqui. Mas ele identifica quem pode ajudá-lo. Certo? Tenho repetido isso aqui muitas vezes, mas nunca é demais. Também fato absolutamente comprovado nas sessões de quarta-feira. Quando o espírito se manifesta, e a pessoa que está sendo atendida tem um grau de mediunidade, mas não quer desenvolver e tal. E os espíritos se manifestam no sentido de que aquela pessoa, ela pediu ajuda para aquela pessoa e aquela pessoa não quis ajudá-la. Certo? E eles ficam na volta da pessoa. Eles ficam com a pessoa. Sabem que a pessoa pode ajudar. Uma hora ela vai ajudar. Certo? E isso acaba perturbando a pessoa. Porque ela está com a energia desequilibrada junto com ela. Então são esses pequenos detalhes do dia a dia que vocês têm que aprender. Porque tem capacidade mediúnica. Vão ser abordados por irmãos que estão perdidos. Certo? E tem que ter o discernimento de quando tem a sensação de que ele está com você, conversar com ele, chamar e doutriná-lo. Eu até pediria mais uma vez aos coordenadores que deem uma pequena aula sobre doutrinação para o pessoal fazer isso com naturalidade. Você viu? Sim. Bom, então vamos falar agora propriamente da obsessão, que é o grande mistério que
grande desafio e que é o grande trabalho de uma casa espírita? Que é dar o conforto àqueles que já deixaram o plano material. Eu não gosto de falar de obsessor, eu gosto de falar, e prefiro falar, que são irmãos que estão perdidos, desorientados, muitas vezes movidos por ódio, por rancor, por dezenas e dezenas de mágoas, e que se tornam energias muito negativas e que podem fazer alguns estragos bastante pertinentes e bastante profundos na vida de uma pessoa qualquer, de uma pessoa comum. Então esses irmãos precisam ser tratados primeiro com firmeza, certo? Se você for com uma conversa mais ou menos com eles, você não vai chegar a lugar nenhum. Tem que ser tratados com respeito e com firmeza. Com respeito e com firmeza. São seres absolutamente inteligentes, que vez por outra vêm até nós no intuito até de medir forças com a energia da casa. Então vocês precisam dimensionar as forças que são mobilizadas para que esse trabalho que é feito nessa casa seja realizado com absoluta harmonia. Certo? Nós temos respaldo de planos muito superiores e o trabalho decorre absolutamente tranquilo. Às vezes nem tanto, porque eu me exaspero um pouco e tal. Mas não é de parte do espírito. Às vezes quem perde a compostura sou eu, e não é o espírito que perde a compostura. Sou eu que me irrito às vezes. Mas eles chegam, obsessores, muitas vezes, do plano de vista físico, absolutamente deteriorados. Alguns já perdendo a forma humana, certo? Mas chegam absolutamente tranquilos e tal. E dizem, não vou ir, respeito e tal, mas não vou ir. Não quero ir e tal. E aí começa aquela fase mais difícil da doutrinação, que é convencê-los a se elevar ao mundo espiritual, a deixar aquele irmão de lado, para que aquele irmão siga a caminhada dele e ele siga a sua, e que saia daquele processo de sofrimento que está terminando com ele. E infelizmente nem sempre conseguimos convencê-los. Mas tudo é uma questão de tempo. Mesmo o mais terrível obsessor é uma questão de tempo. Porque quando ele vem, é porque chegou a hora dele ir. O plano superior determinou que ele seja trabalhado para ir. Então ele vai demorar uma semana, 2, 3, 4, 5, mas ele vai ir. Nós temos casos, repetidos casos, de irmãos que vêm 1 ou 2 na terceira, na quarta, na quinta semana ele já está terminado mesmo, daí ele vai. Por quê? Porque ele deixa de ter a capacidade de fazer tudo aquilo que ele vinha fazendo até então. O plano superior começa a podar todas as energias que ele utiliza para fazer determinadas coisas. E ele começa a tornar-se um inútil.
E ele começa a ser rejeitado pelo meio onde ele vive. Certo? Porque ele já não tem mais a capacidade de fazer o mal. Ele já não tem mais a capacidade de... Ele já não tem mais como exercer aquela atividade, podemos assim dizer, que aqueles seres no fundo do umbral teriam que exercer, certo? Diante da inutilidade que ele se sente, certo? Ele vem uma vez, vem duas, vem três, ele vai se elevar, é uma questão de tempo, porque ele já se sente inútil e rejeitado pelo meio onde ele habita. É um processo bastante complexo, mas esses são as energias mais densas, mais complicadas e mais difíceis de se trabalhar, que pode enfrentar um centro espírita ou um trabalho de desobsessão, como se chamava. Eu costumo chamar de um trabalho espiritual. Se vocês conseguirem preparar-se para enfrentar essa determinada situação, podem ter certeza que vocês estarão preparados para enfrentar qualquer situação espiritual. Porque essa é, sem dúvida nenhuma, a mais complexa delas. Certo? É preciso preparar um outro corpo mediúnico para que possamos montar uma segunda equipe para fazer esse trabalho com mais frequência e atender, não a todos, mas de uma forma ou de outra, aumentar o número de pessoas atendidas, porque a fila está muito grande e, na verdade, nós deixamos de mandar muitas pessoas que não adianta, nós vamos mandar uma pessoa para a fila de espera, ela vai ficar 3 meses esperando, certo? Então, não temos outra solução senão preparar uma nova equipe. Naturalmente que a prática, só a prática, pode dar o conhecimento, a capacitação de enfrentar essa realidade. Se nós conseguirmos fazer isso até o final desse ano, conseguir um total aí de 10 pessoas, digamos, 5 transportes e 5 doutrinadores, já teremos atingido um grande sucesso, sem dúvida nenhuma. E aí sim podemos realizar esse trabalho para um número maior de pessoas que infelizmente não tem como. E outra característica, a equipe que trabalha deve ser mexida o menos possível. É preciso manter a energia mais ou menos uniforme. Não vamos mudar muito isso. Porque assim, diferentemente de outras casas, nosso trabalho de desobsessão ele vai buscar a causa do problema. Muitos que trabalham, já trabalharam em outras casas, sabem como é feito. Fazem uma desobsessão, onde só os irmãos, como eu sempre digo, os amigos, os irmãozinhos que estão perdidos são encaminhados, mas na verdade, os
grandes obsessores não são encaminhados dessa forma. E por isso nós vemos aqui muitas pessoas que se tratam, e nós tratamos pessoas já, que se trataram em outros lugares por muito tempo e não apresentam nenhuma melhora. Por quê? Porque, na verdade, o cerne da questão, os verdadeiros obsessores, aqueles que realmente são capazes de fazer estrago, não são enfrentados. A maioria tem medo de mexer, certo? Essa é a grande verdade. A maioria não está preparada para enfrentar esse tipo de energia. Certo? Então, ajudam a pessoa como podem. Mandam embora alguns espíritos que estão ali juntos, cercando e tal. O obsessor é um outro caso. Ele não vai ficar ali. Tá? Se ele não for buscado, doutrinado, insistentemente, evidentemente que ele não vai se encaminhar, não vai largar a pessoa e a pessoa não vai. Por que falo sempre que esse trabalho espiritual vai aumentar enormemente e aumenta a cada dia? Evidentemente por causa das doenças que viraram moda hoje. Tá? Estamos aí, síndrome do pânico, o que mais? Depressão, outro não dorme, outro não acorda, outro não sei o que, é tudo um problema, certo? Naturalmente que isso tudo são problemas de ordem espiritual. E é assustador o aumento do número de suicidas, certo? Esse sim, uma coisa absoluta impressionante. O suicida também é um caso bastante peculiar. Porque na esmagadora maioria dos casos, ele foi um suicida em outra encarnação. E ele veio, naturalmente, para fazer uma outra caminhada. Mas dificilmente ele consegue. É impressionante. O suicida, ele é um reincidente. E acima de tudo, ele é um reincidente. E é um trabalho bastante complicado, bastante difícil, mas graças a Deus e ao respaldo da espiritualidade temos tido um aproveitamento, eu diria que quase que absoluto nesse sentido. Mas são casos complexos que vêm aumentando e que demandam preparo de vocês que estão militando, que estão trabalhando na espiritualidade. Certo? É comum, e deve ser assim, o médium exercer mais de uma função. Ele pode ser um passista, ele pode ser transporte, ele pode ser um doutrinador. Ele vai ter que obrigatoriamente exercer mais de uma função. Para que podemos dar conta da demanda que cada vez aumenta mais. Se fôssemos encaminhar para o trabalho espiritual todos aqueles que nós deveríamos encaminhar pelo desequilíbrio que apresentam, o tempo de espera não seria inferior a 6 meses. Já está levando 2 meses, 3 meses para que a pessoa vá. Enquanto isso, vamos, através do passe, tentando dar um certo equilíbrio a essa pessoa. Naturalmente ela vai se sentir melhor, vai ter um ou outro comportamento, mas não vai se curar. Não vamos nos iludir. Certo? Por quê? Porque através do passe nós não conseguimos atingir o cerne da questão, como falei antes, que é o obsessor. Certo? Nenhum obsessor vai embora com passe. Vamos ser realistas. Certo? Então, é preciso fazer esse trabalho mais profundo. É preciso fazer esse trabalho de forma mais objetiva, para que possamos realmente dar o conforto
Não só, e aí nós temos que ter uma outra visão. Que essa visão nós sempre nos preocupamos com o bem-estar do encarnado. Certo? Comecem a raciocinar no bem-estar do desencarnado. Porque essa não é uma casa de espíritos encarnados. Não, essa é uma casa espírita. De espíritos, encarnados ou desencarnados. É comum a preocupação sempre com o encarnado. E o desencarnado como fica? Porque, muitas vezes, estamos atendendo uma pessoa que é pior que o obsessor. Certo? Às vezes eu vejo constrangido. Eu olho para aquela pessoa e fico olhando e tal. Vamos trabalhar. Certo? Aí eu ouço as manifestações, e as manifestações a respeito da pessoa são péssimas. E eu estou vendo que elas são verdadeiras, porque ali está uma alma completamente escurecida, um coração empedernido, uma pessoa que pensa mal, que fala mal dos outros, que guarda ódio, que guarda rancor. Eu estou vendo nela. Eu olho para a alma dela e vejo. E aí qual a preocupação do doutrinador? Eu me preocupo com o desencarnado. Certo? E muitas vezes uso esse argumento. Por quê? Esse sujeito, nós vamos tratar ele. Ele vai ficar ótimo. Ele vai sair da rua, ele vai ter os mesmos pensamentos. Ele vai ter a mesma atitude, ele vai ter as mesmas ações. Ele vai ser uma pessoa rancorosa. Ele vai tentar prejudicar os outros. Ele vai ser aquilo que chamamos, ele vai continuar sendo uma pessoa ruim. Certo? Mas esse é o livre-arbítrio dele. Nós fizemos a nossa parte. Enquanto isso, podemos encaminhar dezenas, e é comum dezenas nas diversas sessões, de irmãos que estão acompanhando aquela pessoa que certamente vai ter muita conta a ajustar. Certo? Então, numa sessão de desobsessão, vamos nos preocupar com os dois lados. O do encarnado e do desencarnado, especialmente. É que eu sempre digo, para cada encarnado que você cuida, você trata de dezenas de desencarnados. Nosso índice em relação ao encarnado é muito grande. Certo? Muitas vezes, eu vou ver que aquela pessoa, nós vamos tratar dela, vamos perder o nosso tempo precioso. Você sai de seus lares, vem aqui trabalhar para tratar daquela pessoa que aquilo não vai ter jeito. Ela vai continuar assim. Ela primeiro é uma descrente, ela já veio aqui por desespero de causa. O último lugar, cara, choca, bom, estou perdido mesmo, eu vou lá. Daí ela vem. Mas ela traz consigo dezenas de desencarnados que devem ser o nosso objetivo principal naquele momento. Então, observem que esse trabalho de desobsessão, ele é bastante complexo, tem que se observar sempre. E nem todos que sentam naquela cadeira para serem ajudados têm merecimento. Certo? Nem todos. E uma coisa que o irmão sofredor precisa saber é que existe alguém que se preocupa com ele. Mas isso tem que ser verdadeiro. Certo? Porque ele está perdido, ele está sofrendo. Ele está há anos e anos sem saber o que fazer. Ele está sofrendo muitas vezes de dores terríveis. Ele está em sofrimento neste plano. Certo? E quando ele chega até nós, ele tem que saber que tem alguém que verdadeiramente se preocupa com ele, que tem amor para dar para ele, que está fazendo para ele o que de melhor pode fazer. Tem que ser absolutamente sincero e transparente. Certo? Tem que falar a absoluta verdade, porque ele sabe quando você não está falando a verdade. Então tem que ter essa verdade dentro de si, para que os nossos irmãos desencarnados sejam tratados com o mesmo amor,
com a mesma dedicação que são tratados os desencarnados. Muito felizes ficamos quando uma pessoa, às vezes, chega até nós no estágio de depressão avançado, depois de algumas sessões, está bem, está liberado e tal. Todos ficam felizes. Devemos ter a mesma felicidade quando encaminhamos um irmão que está perdido, um obsessor, um irmão que fez muitas coisas erradas, mas que vai ter uma nova oportunidade. Devemos ter a mesma felicidade. Não nos cabe julgar, porque uma verdade é absoluta. Quando ele chega até nós, tudo que ele tinha que pagar, ele já pagou. Certo? Ele já passou por todo tipo de sofrimento e aí entra o estágio físico dele. Ele começa a se deteriorar fisicamente. Ele começa a se transformar. Então, todo tipo de sofrimento que ele tinha que passar, ele já passou. Certo? E a nós não cabe julgá-lo. Porque ele já foi julgado pela justiça divina e ele cumpriu todos os estágios de sofrimento que tinha que cumprir. Agora é chegada a hora da redenção. Certo? Então, nós, enquanto médios, temos que ter esse desprendimento e essa alegria em tratar o desencarnado tão bem quanto o desencarnado. Outra coisa que precisamos deixar claro: o que leva um obsessor a perseguir uma criatura durante anos? E ele fica ali atormentando, torturando de todas as formas, prejudicando de todas as formas. É a convicção de que ele tem um determinado poder de fazer isso. Certo? E que tipo de pessoa ele consegue obsediar? O desequilibrado. Só a pessoa que estiver desequilibrada é fruto da obsessão. Você não vai ver uma pessoa equilibrada sendo obsediada por alguém. Certo? Porque são energias absolutamente incompatíveis. Então, vocês, quanto médios, têm que se manter sempre em perfeito equilíbrio. Você tem a obrigação de fazer isso. Porque vocês têm a consciência de que isso é fundamental, que isso é importante e que isso é indispensável. Vocês têm que ter isso em mente. Qualquer coisa que sente de desequilíbrio, vem se tratar. Não tem problema nenhum. Não é vergonha nenhuma. Certo? Vocês têm que... Não estou me sentindo bem. Vem. Vamos nos resguardar. Tá? Quanto antes você fizer isso, melhor. Tratamento mais fácil, 1, 2 atendimentos, fica tranquilo. Mas como eu ia falar, o obsessor, ele tem a convicção de que ele pode fazer o mal, que ele tem um poder que não sei o quê. Na verdade, o poder não está nele, está na outra pessoa, que é um desequilibrado. E que qualquer energia ruim vai desequilibrá-lo ainda mais. Certo? O poder, na verdade, não está no desencarnado, está no encarnado, que é uma energia ruim e que se deixa levar por outra energia ruim. Porque uma boa energia jamais vai se deixar levar por uma energia ruim. Certo? E o que vai determinar uma boa energia é o equilíbrio de cada um. Por isso é tão importante manter-se equilibrado, especialmente os trabalhadores. Certo? Para, em nenhuma hipótese, sofrer esse tipo de assédio, que é tão comum. E hoje eu diria um grande número de incidências. Por quê? Porque todo o depressivo, todo suicida, todo drogado está sujeito a esse tipo de coisa. Certo? Então, é um fato absolutamente comum. Mas mais comprova aquilo que venho falando. Somente as pessoas
desequilibradas é que vão ser o alvo. Vão ser o alvo de um obsessor. Não há outra forma. O que ele precisa entender, e aí vai a nossa capacidade de argumentar, principalmente aqueles que doutrinam, é que ele é incapaz de fazer justiça. A justiça só um pode fazer, que é Deus. Isso é difícil. E ele acha que se ele foi prejudicado por alguém, ele vai prejudicar alguém na mesma proporção, ele está fazendo justiça. A mente distorcida dele, a mente dele já doentia, acha que, ele me matou, se eu matar ele num acidente, estamos quites, certo? O que na verdade não vai acontecer. E só vai aumentar o karma dele, certo? A conta dele só vai aumentar. Então é preciso, nas diversas argumentações, ter a sutileza de observar qual a personalidade daquele espírito. Com quem estamos falando? É um obsessor? É um sofredor? É alguém que está perdido? Por que ele está aqui? Qual o motivo dele estar aqui? Por que ele ainda está nesse plano? Um grande percentual, um índice até bastante elevado, são daqueles que não acreditam que desencarnaram. Certo? Permanecem nesse plano apegado ao amor, à esposa, ou aos filhos, ou ao lugar onde mora. De alguma forma ele permanece. E, não ciente de que ele desencarnou, que ele não pertence mais a esse plano, começa a falar com as pessoas, e as pessoas naturalmente não respondem ele, o que aumenta muito o desespero da criatura. Imagina você começar a falar com as pessoas e ninguém te ouvir, ninguém te responder, ninguém te ver. E aí bate um certo desespero deles. Tá? Por isso, muitas vezes, quem tem filhos é bom observar. E é importante observar isso. Quem normalmente tem a capacidade de ver esses espíritos perdidos? As crianças. Certo? Por isso que a criança olha, falei com o tio e tal, e a mãe não vê. E ninguém vê. Só a criança vê. Certo? Tem que tomar cuidado porque ela não está mentindo. Ela está falando a verdade. Certo? Não adianta começar a levar em médico, psiquiatra e tal. Vai resolver. Tá? Ela está vendo. E eles, por sua vez, sentem-se muito confortados porque alguém conversa com eles. Então não precisam ter medo de que aquele espírito que conversa com a criança vai fazer qualquer tipo de mal para ela. Ao contrário. Ele vai tentar proteger aquela criança de alguma forma, porque ela é a única pessoa que consegue conversar com ele. Certo? Mas é importante observar. Porque senão, ficamos todos aí achando que a criança é meio maluca. Tá? Vocês vamos verificar que a maioria dos casos diagnosticados como esquizofrenia, na verdade, são problemas espirituais. O que acontece? A pessoa começa a escutar vozes. E aí a pessoa diz, eu escuto vozes. Aí leva no psiquiatra. O psiquiatra olha para ele, isso aí está escutando coisa e tal, é esquizofrênico. O senhor toma remédio a vida toda e daí não vai escutar nada mesmo. Né? O remédio absolutamente paga ele. Ele jamais vai melhorar. Nós tivemos alguns casos aqui de pessoas que chegaram até nós, que ouviam vozes noite e dia.
Até uma trabalha conosco aí. Não, acho que as duas são trabalhadoras. Elas escutavam vozes dia e noite. E uma até era evangélica. Mas o desespero dela era tão grande que ela entrou por aquela porta uma vez. E aí fizemos um tratamento de emergência e tal. E aí depois levamos para quarta-feira e tal. E graças a Deus ela está bem hoje. Mas uma pessoa naquele estágio, se é levada ao médico, se é levada a um psicólogo, um psiquiatra, vai ser diagnosticado como esquizofrênico. Certo? E não tem, a pessoa vai dar remédio. É que nem depressão, o sujeito toma remédio para dormir, para acordar, para comer, para não sei o quê, e ele toma remédio a vida inteira e nunca vai melhorar. Quando ele vai tomar remédio, ele entra em completo desequilíbrio. Por quê? Porque, na verdade, não tem nada de físico. O caso dele é um caso absolutamente espiritual, exclusivamente espiritual. E esses tratamentos não vão adiantar. Certo? Então, nós precisamos, enquanto médiuns, ter um senso de observação, ter a tranquilidade, trabalhar com tranquilidade. Certo? A tranquilidade vem da fé, que não deixa você ter medo. Se você não tem medo, você pode ter a tranquilidade de observar os pequenos detalhes, o que está acontecendo ali. E de cada atendimento tirar um aprendizado. Eles são muito preciosos, acontecem dia a dia. Ainda na área da desobsessão, ou da obsessão, com o quê? É preciso ter uma certa dose de coragem. Eu não gostaria de tocar nesse aspecto, mas é verdade. Certo? Não se deixar impressionar por certas manifestações. Certo? Você tem que ter tranquilidade e você, na verdade, tem que ter a fé suficiente para ter a coragem suficiente de enfrentar aquela situação. Porque realmente existem algumas situações que são absolutamente desafiadoras. Certo? Se o sujeito, de alguma forma, não tiver a coragem e a determinação suficientes, vamos ter um problema. Então esse é um outro aspecto. Nesse atendimento de obsessão, eu não gostaria de falar. Doutora, o senhor falou um ponto aí do obsessor, mas nem toda companhia que vem com pessoas muitas vezes que tem mediunidade, que ela precisa trabalhar aquela mediunidade, é espíritos amigos que venham buscar auxílio através daquela mediunidade daquele pessoa. Não. Normalmente essas pessoas não têm obsessores. Sim, são espíritos que estão buscando auxílio, é isso que eu estou muito feliz. Ela está perturbada naturalmente porque ela não soube encaminhar aqueles irmãos que vieram até ela pedir ajuda. Certo? Mas não se trata naturalmente de obsessor. Sim, a obsessão é tudo que o senhor falou antes. São coisas mais pesadas, mais complicadas. Mais alguma questão? Não, tá, todo mundo sabe tudo de obsessão, que bom. Todo mundo tranquilo aí com o cara aqui. Ainda na área da esquizofrenia, até 1990, o primeiro tratamento era feito através de choque. Muitas pessoas, aliás, 80, acho, e muitos, tem exemplos, pessoas que sofreram, né, com esse tipo de tratamento, foram tratados numa casa, no hospital espírita, com choque no esquizofrênico, e depois veio uma lei federal que foi extinguida. Foi proibido. Aí vem a geração dos medicamentos benzodiazepina e outros cetinas aí que estão lá na praça, mas tudo são efeitos dos obsessores sobre a matéria. Esse exemplo que eu vou citar nome é um caso
desde os 10 anos, enxergava, tratou o pai levou o psiquiatra na época, o psiquiatra chora. 25 anos depois, ela conseguiu desintoxicar e veio se curar numa casa espírita. Depois de 35 anos depois. Esse é um exemplo bem clássico, né? Passou por todos os tipos de tratamento e hoje é mãe, casou, normal. Não, temos N casos nesse sentido, e de pessoas que infelizmente perderam toda a existência numa casa de tratamento psiquiátrico. Pode falar. Quer dizer que uma pessoa que tem esquizofrenia e já toma medicação assim há bastante tempo, assim, anos, se ela fazer um tratamento espiritual, ela pode se recuperar? Ela pode, mas depende do estágio. Aí depende que tipo de dano físico foi ocasionado pela medicação. Certo? Alguns casos são reversíveis, outros não. Certo? Até porque a pessoa tomou aquela quantidade enorme de medicamentos durante muito tempo e naturalmente esses medicamentos que têm um grande poder vão danificando o cérebro da pessoa e aí não tem como recompor. E hoje ainda temos o exemplo dos drogados, né, que não conseguem, não tem esse alcance no tratamento espiritual, vão buscar e os caras são obrigados a dar uma medicação para deixar eles como um zumbi. O drogado é outro caso. É um caso muito complicado. O que nós vemos aqui? Pais e mães que vêm em busca do tratamento do filho. Porque o filho, infelizmente, não vai vir. Agora, quarta-feira, tivemos a grata satisfação de receber uma pessoa que estávamos tratando através da mãe. E ele saiu da clínica, enfim, e teve a iniciativa de vir aqui, muito bem e tal, muito motivado e tal. E isso é sempre, mas isso é um caso difícil. A mãe vem, a pessoa se cura, a pessoa deixa as drogas, toma uma atitude, vai, arruma serviço, segue sua vida normal, mas ele não vem. Infelizmente não vem. São raros os casos que vêm para que possam ser tratados. Aí, mas o caso do drogado, quando ele nos procura, ele tem uma vantagem, que normalmente ele é jovem. Ele está no início do processo. Ainda está em tempo de você reverter. Certo? E quando eles caíram num tratamento muito forte, muito duro, durante muitos anos, aí não tem mais como reverter. Os danos são irreversíveis. Certo? Então, nesse aspecto, é muito mais fácil tratar um drogado, tá, do que um esquizofrênico. Porque quando é detectada a esquizofrenia muito cedo e é encaminhada a um centro espírita capaz, certo? Porque isso não é um trabalho para qualquer um também, certo? Ele tem grandes possibilidades de ser resgatado, certo? O esquizofrênico ele tem uma particularidade, que é o seguinte: ele jamais vai ficar completamente bom. Porque a esquizofrenia nada mais é do que a negação de si mesmo. Certo? Então ele vai ser tratado, ele vai ficar bem e tal, mas é um sujeito que tem que estar sempre sob a tutela da espiritualidade. Ele tem que estar permanentemente tomando um passe, se energizando e tal, para ter uma vida razoavelmente normal. Certo? Doutor, se a pessoa pode fazer uma pergunta qualquer? Qualquer pergunta. Tem um amigo que ele faleceu há alguns 2 meses. Eu queria saber se ele se encontra
encontra na parte espiritual? Como é que ele está? Qual é o nome dele? Leandro Castro, ele foi fazer uma redução do estômago e colesterol. Queria saber como é que ele está, assim, para avisar até a família dele, a esposa dele está abaixo, do calmante. Não avise. Ele não está bem. Não? Doutor, falando dessa questão da esquizofrenia, há pouco tempo tinha uma palestra e o estudioso lá disse que em menos de 5 anos nós teremos autistas. Aí o autismo é outra coisa, né? Mas até os educadores, ele é um psiquiatra, que dizendo que nós teremos com certeza nas salas de aula, em todas, no mínimo 3, 4 autistas. E eu como professora observo isso, que as crianças são claras de autistas, mas eles são simplesmente sensíveis, fantásticos, claro que muitas vezes falando de uma firmeza limite, mas até os educadores, imagina as pessoas são totalmente... O caso do autismo é um caso... O que é o autista? Ele é um ser absolutamente inteligente, fora desse padrão medíocre que nós vivemos, certo? Então, ele é um outro caso, certo? Como é que você vai fazer? Tu tem que tentar equilibrar ele para trazer razoavelmente para essa realidade, para que todo aquele potencial de inteligência, inclusive mediúnico, seja aproveitado na sua potencialidade, certo? Então, quando ele começar a se voltar para coisas do nosso dia a dia, para procedimentos do nosso dia a dia, quando ele começar a se importar com as pessoas, se preocupar com as pessoas, comentar sobre as pessoas, ele está vindo para o nosso meio, e aí sim ele vai poder ser aproveitado aquele grande potencial de inteligência, entendeu? De sensibilidade, porque ele é um ser muito além disso, certo? Ele está num outro plano, ele veio, só que assim, ó, o autista, provavelmente, se você conseguir trazê-lo, e aí é o seguinte, esse é um trabalho muito, porque é um trabalho só de equilíbrio, certo? Se você conseguir equilibrar ele, certo? Se você conseguir trazer ele para o eixo de equilíbrio, nós teremos ali um grande ser humano, certo? Um ser humano absolutamente diferenciado. Agora, por que esses seres estão vindo em grande profusão? Por que quase todas as crianças vêm? Por que está acontecendo isso? Porque, na verdade, nós precisamos de trabalhadores cada vez em maior número e com maior competência. Porque a maioria que tem hoje um certo grau de mediunidade, que é um comprometimento antes da reencarnação, mas que ele quebra esse contrato quando vem, certo? As pessoas que não querem assumir a sua mediunidade, não querem trabalhar para ajudar os outros, e é um número fantástico que existe de pessoas que só pensam no próprio umbigo, certo? Essa nova geração de crianças, um grau de inteligência absolutamente acima dos padrões hoje existentes. E cada vez mais nós vamos ter a presença de autistas, de videntes. Pode falar. Esse menino que está sendo tratado aqui em Francisco, tá? Ele é tudo autista. Sim, ele é um caso típico. Ele é um caso típico. Mas ele é uma pessoa absolutamente sensível, uma pessoa absolutamente inteligente. Certo? O que observamos nele? Ele já começa a ter uma preocupação espiritual. É interessante isso. Ou seja, o menino da idade dele, os comentários que ele faz são de um alcance muito grande. Certo?
Então ele já está se voltando para um dos fatores da realidade, certo? E está atingindo um certo equilíbrio. O que nós estamos tentando fazer agora? Fazer ele focar no dia a dia, aquele dia a dia maçante para ele, certo? Torturante para ele, para o grau de inteligência dele. Nós estamos tentando fazer ele se voltar um pouco mais para isso, certo? E isso, na verdade, é um convencimento do Espírito. Certo? Então, aquele menino que tratamos na quarta-feira e tal, aquilo é um processo de convencimento do Espírito. Para que ele rebaixe um pouco, certo? O seu nível de inteligência e o seu nível de entendimento. Que tem aceitação. Que ele tenha aceitação dessa realidade que para ele, na verdade, é muito pobre. Então é isso que acontece. Mas aos poucos a gente vai tentando fazer esse tipo de coisa. Ele já tem algumas manifestações muito interessantes, muito, claro, obviamente, muito inteligentes. Né? Então são coisas, essas coisas que nos deixam bastante felizes, assim, quando realmente a gente tem o resultado prático disso. Porque eu não tenho a menor dúvida que nós conseguindo fazer ele trazer, nós teremos um ser absolutamente iluminado. E que vai dar e ajudar muita gente. Certo? Então, todo esforço, enquanto o que depender de nós, da nossa casa e especialmente de mim, eu vou fazer tudo, porque eu tenho certeza que ali nós teremos um homem diferenciado. Então, temos que ter paciência e trabalho. Mais alguma pergunta? Nós, fascistas, vendo uma pessoa mal, nós podemos dar um passe numa casa, tem uma pessoa passando mal, a gente pode dar um passe. Pode, não tem nenhum inconveniente. O que faz uma pessoa curar? Certo? É você ir e você vai dar um passe com todo o amor, com todo o carinho que você tem. Você vai levar a harmonia para aquele corpo. E isso, evidentemente, pode beneficiar a pessoa. Muitas vezes você vai lá e a pessoa já está no estágio terminal, você dá o passe e ela morre. Certo? Não precisa ficar com nenhum constrangimento. Isso para todos. Certo? Isso para todos. O que acontece? De alguma forma você ajudou a acalmar aquele espírito. Certo? Você tirou ele daquela agonia. Porque nós não estamos falando da matéria, do físico. Estamos falando do espírito. Certo? E receber uma prece, um passe, uma oração, com amor, com equilíbrio, isso vai, de uma certa forma, se ele tiver que fazer a passagem, ele certamente vai ter uma passagem muito mais tranquila. Doutora, quando se encontra numa situação que nem ontem, duas pessoas que não tem, como ele não ganha à noite, mas ele não consegue vir à noite. O coordenador para mim assim, vê o que você pode fazer. Eu fui na minha intuição, eu senti, até eu ainda brinquei, o Ronei foi onde o doutor ficou. Né? A gente houve manifestação, mas não foi nada comparado com quarta-feira. E eles vão vir de novo, porque eles não têm como vir à noite. Aí eu me lembro assim, se nós se encontrarmos numa situação que acontece no momento, nós podemos chamar você? Pode, sem dúvida nenhuma. Agora assim, ó. Aos coordenadores, tem que ter o preparo de vocês mesmos. Não precisa usar transporte, você mesmo encaminha. Certo? Exige um grau de concentração um pouco maior, né? Porque quando você passa para o transporte dos espíritos, é muito mais fácil, entendeu? Você chama eles e vai atirar um em cada um ali, eles que falem. Agora, quando você vai fazer, e eu faço isso muito na segunda-feira, o coordenador também faz isso muito, entendeu? Porque nós estamos ali, está vendo que o caso do cara é aquele espiritual, você mesmo encaminha. Vamos conversar sobre isso. Mas não tem problema. A doutrina que você faz
individual no transporte, ela tem que ter uma outra amplitude, certo? Mas você mesmo pode encaminhar, certo? Tem que fazer isso e praticar. Exige um pouco mais de concentração, de aprofundamento mental, mas você mesmo pode fazer. Você mesmo pode encaminhar os espíritos. Porque não tem, entendeu? Vão aparecer as pessoas de manhã, que não pode vir à noite, e aí... Não, no caso, ontem, quando o dono falou que você pode fazer, eu fiz ali, deu o transporte, depois o pessoal precisa, eu botei 2 médicos para fazer a realização e sustentação dos 2 médicos de transporte. E conversei com eles ali tudo. Depois fiquei para a máquina para completar o trabalho que é feito nas quinta-feira, nas terças. Aí na quinta-feira eu estou pensando em fazer normal, dar o passe, nada. Faz normal. Mentaliza, pode me chamar. Pode, mentalmente me chama. E nós vamos ali, encaminhamos, não tem problema. Tá. Doutor, eu queria fazer uma pergunta minha. Tem acontecido repetidas vezes, durante o passe da maca lá, a manifestação do irmão pedindo ajuda. Repetidas vezes já de pessoas chegarem e teve, acho que quinta-feira passada, 3 das 4 macas. Aí o que eu fiz na hora, eu sempre me lembro que o senhor fala não fazer devido àquela situação de acontecer, que nem aconteceu uma vez, a gente se manifestar um obsessor. Eu aplico aquele, eu tô no passe e aplico aquele trabalho na quarta. Faz a doutrina. Se acalmar, Aqui daí eu fico pensando também se acontece demais, isso aí não é de vir acontecer algum problema, ou se é normal, eu posso aplicar isso aí. Normalmente essa manifestação espontânea que acontece, que eu vejo que eu não ali, é normalmente de um, certo? Não tem uma legião pro cara. Normalmente é um que quer falar. A pessoa tem algum grau de mediunidade, é um transporte nato, e aí ela deita, se concentra e, certo? Não tem esse domínio de não, eu não quero receber e tal, não tem esse entendimento, e ela se manifesta. Normalmente é um. Doutrina. Normalmente é um, mas assim como é repetidas vezes. Tem pessoas que você vai atender 20 vezes e 20 vezes ela vai receber. Por quê? Porque ela é um transporte nato, só ela não toma atitude de se preparar, de trabalhar e tal. Ela vai ser uma eterna perturbada, entendeu? Quando não trabalhar. Por quê? Porque os espíritos vão até ela pedir ajuda e ela, entendeu? Não tem aparelhagem suficiente para dar ajuda. É isso que acontece. E aí, o que eu vejo que nem você falado, procurar dar um passo, equilibrar e dispensar, né? Claro. Mas em determinados casos que nem se repetem com a mesma pessoa que não tem como equilibrar. Não. Tem que encaminhar e... Encaminha um e bloqueia. Chega. Mas pode ser, encaminhar um e deu. Encaminha um, que normalmente é um que vem, certo? Nesse caso, doutor, que ele está falando ali, a pessoa vem, dá o transporte, você atende de novo e dá o transporte. Já num caso, para convidar a participar da aula? Claro. Deve. Mas não necessariamente a quarta-feira. Não. Se for nos irmãos... Não, participar das aulas, se preparar, conhecer sobre o espiritismo, saber como é que funciona a espiritualidade, entendeu? Mas depois começar a trabalhar. Eu não mandei para a quarta porque são irmãos que são só perdidos, ajuda. Não adianta, porque na quarta-feira é só casos mais... Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a obsessão que se dá em relação do encarnado em relação ao desencarnado. Isso é uma coisa que eu acho que tem acontecido e é bem interessante. Muito interessante. A obsessão do encarnado para com o desencarnado ocorre naturalmente naqueles casos de desespero, como é essa a esposa desse seu amigo que faleceu, certo? Acontece muito e prejudica evidentemente a caminhada do desencarnado. Tem casos, e aqui nós tivemos um caso na quarta-feira, absolutamente, veio uma mãe que tinha perdido o filho e a filha. E ela num desespero terrível tal. E aí o filho e a filha se manifestaram, pedindo a ela, pelo amor de Deus, que ela parasse de chamar por eles, de chorar por eles, não aguentavam mais e que eles queriam se elevar. Certo? Então, o
grande mecanismo que eu vejo no Espiritismo é ajudar a entender esses movimentos de perda. Sabe? Você perder uma pessoa, o sofrimento é normal. Mas você não vai passar noite e dia chorando e evocando a pessoa. Evidentemente que aquele espírito que partiu vai ficar em sofrimento. Ninguém vai ser indiferente, entendeu? Ah, vendo a sua mãe chorar noite e dia lá, minha filha, entendeu? Não vai resolver. Então o Espiritismo também traz isso de prático na vida da gente. Claro que quem perdeu um ente querido vai sofrer. Isso é natural, é do ser humano. Mas uma coisa é sofrer, outra coisa é você se desesperar. Certo? E esse é um caso muito comum. Esse é um caso muito comum da pessoa que fica anos e anos, todo dia, certo? Todo dia fica incomodando o coitado desencarnado. Fica perturbando a vida do sujeito, né? Não deixa a pessoa se elevar, a pessoa não vai se elevar. Fica naquele mesmo plano ali e tal, porque aquela energia puxa ele para baixo. Doutor, eu posso contar uma experiência de uma pessoa quando passou para mim? Evidente. As irmãs vinham aqui, ela também. E ela estava desesperada, porque três das irmãs dela acendiam vela para a mãe ajudar ela. E tinha outra que não acendia para a mãe, para o marido. Ela estava desesperada e não sabia o que ela fazia. E as irmãs estavam acendendo vela, pedindo ajuda para a mãe, e tinha uma que acendia duas, uma para a mãe e outra para o marido. E ela estava no desespero. Eu nunca me vi numa situação tão embaraçosa para conversar com ela por cada situação. Na verdade, se o ser humano, se os homens em geral tivessem um conhecimento de um pouco da doutrina, certo? Este mundo seria bem melhor. E muitos sofrimentos em vão, certo? Seriam evitados. Por absoluto egoísmo, muitas vezes, se presencia uma pessoa sofre anos de câncer, está deteriorando. Daí quando morre a família entra num desespero total, mas que egoísmo. Certo? Só que elas acham que aquilo não é egoísmo, aquilo é amor. Não. Aquilo é uma ignorância total, certo? Um desconhecimento total, que vai perturbar a coitada da pessoa por quantos anos? Eu tenho isso na minha família. Certo? Infelizmente, as pessoas não têm conhecimento de como funciona a lógica espiritual. Essa é a grande vantagem de quem trabalha no Espiritismo, é ter esse preparo, porque na verdade o Espiritismo nos prepara para vivermos melhor, para termos um entendimento melhor enquanto encarnados, e nos prepara também para aceitar essa passagem, que é uma continuação livre da matéria, certo? Porque se todos tivessem esse entendimento, muitos sofrimentos seriam evitados, evidentemente. Porque a maioria, por um absoluto egoísmo, não tem a compreensão de que muitas vezes a pessoa está definhando fisicamente, está sofrendo, o espírito em sofrimento, e quando o espírito consegue desencarnar, os parentes não deixam a pessoa se elevar, porque choram noite e dia, incomodando, coitada. Mais alguma questão? Tem uma questão, sim. Talvez alguém queira perguntar. É sobre o epilético. Pessoas que sofrem de epilepsia. O senhor quer saber? Então, tem alguém que queira perguntar? Pode perguntar. Pessoas que eu vou fazer a pergunta. Pessoas que... Tem ataques epiléticos? Epilético. O tratamento da desobsessão, ele vai até que estágio? Ele vai até o estágio dele ficar bom. E o caso do epilético é um caso absolutamente simples. O caso do epilético é muito menos complexo que o caso de obsessão. Certo? Porque aqui é um desligamento temporário. Certo? Uma boa limpeza, um bom equilíbrio nele. Tem vários, muitos casos de epiléticos que seguem a vida tranquila.
sem nenhum ataque. Isso é um caso absolutamente simples. Só que é o seguinte, quando a pessoa começa a ter ataque, que eles chamam de ataque, a expressão está certa. É ataque espiritual. E normalmente a pessoa, fulano teve um ataque. É a primeira coisa diz, né? Não, teve um ataque realmente, teve um ataque espiritual que de certa forma. O que é aquilo ali? O que o espírito faz? Ele desliga o cérebro momentaneamente da pessoa para não sofrer aquele ataque. Certo? Então é uma inteligência do espírito em função de um grande perigo. Então nós estamos na iminência de um caso quase parecido na quarta-feira, na primeira. Ah, sim. Ah, daquela senhora? Não, aquela senhora é um outro caso. Aquela senhora ali... Mas não pode levar isso? agora eu acho que já não mais. Acho Poderia. Poderia. Ainda pode acontecer, mas não é um... Agora ela já está se sentindo protegida, certo? Ela já adquiriu uma confiança. Ela já voltou a sorrir e tal, entendeu? Ela está se harmonizando. Nós ainda vamos levar algum tempo para conseguir harmonizá-la. Mas aquilo é uma negação da mediunidade que eu nunca vi. Certo? Uma pessoa com uma mediunidade fantástica, certo? E nunca desenvolveu. Um dia a conta vem, naturalmente. Por quê? Porque ela foi abordada por tantos espíritos pedindo ajuda que ela se desequilibrou. E aí ela se desequilibrou feio, certo? Aí ficou meio catatônica e tal, aquela história toda. Esse desequilíbrio doutor, pode levar para o físico? Pode acontecer? Pode, evidente. Evidente, claro. Às vezes o desequilíbrio é tão grande que chega no físico. Essa senhora, naturalmente, do ponto de vista mental. E ela vai ficar normal? Ela vai voltar a ficar normal de novo? Como Espero que sim. Nós vamos trabalhar para isso. Agora é uma incógnita. É uma incógnita porque ela vai melhorar paulatinamente e tal. Se tiver paciência, persistência e tal, ela vai ficar bem. Mas é um caso complexo. É um caso complexo porque ela deixou chegar num estágio muito avançado. Entendeu? Ela foi durante muitos anos assediada por muitos espíritos, porque ela tinha uma mediunidade muito grande, certo? Se formou uma legião em volta dela, e ela não sabia o que fazer, tá? E aquilo foi dominando ela, de certa forma. Tanto é que no primeiro atendimento, certo? Os espíritos saltavam delas, não precisava chamar, saltavam, é uma coisa impressionante. Nós encaminhamos mais de 20 na primeira sessão. Mais uma pergunta, para se equilibrar. Não, está aí, vamos botar a fila. Eu queria saber, faz acho que uns 4 anos ou mais, estourou um prato assim na minha casa e um copo. O que significa isso? E o prato quebrou e o copo quebrou. Na verdade, assim. Muitas vezes os objetos são alvo de algumas energias não muito boas, certo? E tem essa capacidade de quebrar, de mover coisas e tal. Mas nada demais. Não, desculpa a pergunta. Não, isso não é uma coisa absolutamente inusitada, coisa normal. Eu gostaria, aproveitando a oportunidade, antes do senhor encerrar, se não conceder os 3 ou 4 minutos. Não, tem toda a... Antes de encerrar. Não, tranquilo. Alguém tem mais perguntas? Uma pergunta. O que aconteceu com a nossa irmã Jéssica, aquele primeiro espírito que veio, ele era um obsessor ou era um mentor dela? Estava totalmente desequilibrado? Ele é um espírito desesperado. Presta atenção, o mentor não vai se desequilibrar. Ele pode se afastar, era uma ele não se outra desequilibra. língua, era totalmente... Não, aquele é um espírito desesperado que estava com ela. E depois era o obsessor do cunhado, né? Enquanto o cunhado não entrou na sala, quando o cunhado entrou na sala, enlouqueceu. Né? Trabalhando. No caso dela, ela teria que continuar trabalhando. Infelizmente, tem obrigações, não consegue. Teria que vir na casa de vez em quando, pelo menos tomar um passe. Mas na quinta ela vai vir, né? Ela veio quinta. Na quinta ela vai começar a vir, ela disse. Então, se ela puder vir, melhor. De maneira de
trabalhava nas letras do passe. Bom, devido ao adiantado da hora, vamos encerrar as perguntas e vamos dar a palavra para o nosso irmão ali. Que quer se Eu vou manifestar. pedir para ir na frente para mim poder olhar bem os olhinhos deles e eles olharem bem nos meus olhos. Tá bom. Certo? Isso aí tá meu irmãozinho ali na volta ali. Tá, deixa o irmão falar. Eu podia dizer assim, eu teria duas maneiras, eu ficar lá, ficar quietinho, eu subir aqui. Gente, eu podia vir aqui me desmanchar em desculpa. Né? E me desmanchar em desculpa. Me fazer de vítima, me desculpe, mas não é esse o objetivo. Eu tenho que assumir o meu lugar no palco da vida. Porque aos 15 anos atrás, eu sonhei exatamente com aquilo que aconteceu aqui. E como disse o doutor antes, cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade. Mas a maior foi a minha. Doutor, a desobediência. A desobediência. Eu comecei errando na desobediência. Vejam bem, não falta conhecimento, né? Não falta conhecimento, não falta nada. Falta experiência, tem tudo. Mas foi desobediência. Porque esse tema que o doutor está trazendo hoje foi indicado para mim, pelo coordenador. Então, movido talvez pela vaidade, pelo ego, ou envolvido nos acontecimentos que tinham que ser feitos, eu distorci. Mas eu passei todo o tempo, desde que eu fui avisado, conversando com o meu mentor ou com o meu obsessor. Eu não sei qual dos dois se manifestava mais. Me dei claro que tipo de prática para mim fazer. Deu uma vez que eu pedi para o coordenador, vamos fazer uma prática? Não, vamos fazer uma prática. Mas seria da obsessão. Não, mas vamos fazer uma prática. Então nunca teve claro para mim nas minhas conversas à noite, e algumas vezes eu conversei com ele, mas ele por muito amor não passa as coisas para nós. Porque estava planejado que assim tinha que ser, ele já disse. Nunca me deram uma forma clara, que tipo de prática ele vai fazer. Foi montado um cenário, foi montado 2 cenários, 3 cenários, 4, 5 cenários. Usando o corpo mediúnico da casa, das quarta-feiras. Usando os médios de transporte da quarta-feira, os doutrinadores de transporte na quarta-feira na frente, os iniciantes que nunca tinham parado atrás para aprender, por diversos cenários. E eu queria uma resposta clara. Mas a resposta estava mais clara que a luz do dia. Que não era para fazer prática nenhuma. Se tinham me passado o tema foi desvirtuado. Se todo o meu pedido, sincero com eles, não veio nenhuma forma prática clara, e muitos aqui registraram e ficaram quietos, que eu podia chamar de omissão, mas não é. E eles sabem que não é omissão, que tinha que ficar quieto. Muitas pessoas registraram. Quando for montar no cenário, isso vai dar certo. Quando essas pessoas pensaram assim, isso não vai dar certo, é porque já estava escrito que ia dar certo. Eu podia dizer, essas pessoas colaboraram e trouxeram aqui para dentro essa energia do pensamento negativo que ia dar certo. Não. Estava planejado que era para todo mundo ficar aqui. Porque tinha que acontecer para que as coisas viessem a clara, para que todos nós temos que prestar atenção. O doutor sabe muitas coisas a nosso respeito e gostaria de nos dizer, mas ele não nos diz por amor. E ele nem pode nos dizer. Então nós de irmão, assim, um para o outro, aqui, somos instruídos a dizer essas coisas. Nós somos intuídos e inspirados a dizer essas coisas uns dos outros. Mas nós temos, como ele disse, medo. Nós temos vergonha. Falta o calor humano, a intimidade. Porque se entre nós encarnados, nós vamos ficar sempre dependendo de que o doutor tem que chegar aqui e fazer as coisas que cabe a nós fazer, nós somos dependentes sempre dele. E isso não é correto. Nós temos que aprender com ele, o que ele nos ensina. Eu fui avisado. Ele falou para mim, o coordenador falou para mim, essa casa não é igual às casas que tu trabalhou. Essa casa, ela é diferente. Essa casa é portas abertas. Não significa que essa casa não tenha proteção. Ela tem, mas ela é porta aberta. Os trabalhadores que trabalham aqui, os de transportes, os treinadores, são trabalhadores com energias diferentes das outras casas. Eu venho vindo de outras casas, trazendo na minha mente que não seria assim. Então, por que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, fez? Que eu fosse um instrumento de uma coisa que nós poderíamos chamar de erro, que não é erro, foi um acerto.
Tu vai ser um instrumento para mostrar para ti que não é assim e para mostrar para todos os outros o quanto nós temos que prestar atenção no nosso tipo de mediunidade. Não me faltou o aviso. Tanto o doutor nos meus sonhos, quanto o mentor, o obsessor, eles não só não se mostraram. Mas quando não te der a fórmula, como é que tu vai pôr lá no gabarito? Qual é a resposta que tu vai dar no gabarito? Não tem fórmula. Era simplesmente continuar com aquilo que estava escrito aqui. Estava tão bom, estava tão maravilhoso, estava tão gostoso. Aí nós fomos para a prática. E a prática veio. Então, é assim, ó, é sem desculpa, nem minha culpa, nem minha culpa, que fica como exemplo e não se desobedeça. Não, na verdade, Que legal, né? na verdade foi um episódio que vai nos trazer, está nos trazendo muitos fatos positivos. Como disse no início, para cada percalço, um aprendizado. E esse episódio, naturalmente, vai nos deixar, pode ter certeza, meu irmão, lições muito preciosas. Evidentemente que muitas coisas que a gente até não gostaríamos, e ele é testemunha, não, ele é testemunha de uma coisa assim. Isso vocês têm que aprender, e essa é uma grande lição, certo? Nós mostramos para ele 3 vezes a mesma coisa. Certo? Ele abriu o Evangelho 3 vezes no mesmo lugar. E ele disse, não pode ser isso aqui. Não entendi isso aqui, não é isso aqui. Certo? Mas nós mostramos. Ele abriu 3 vezes no mesmo lugar. Quando nós conversamos, ele disse, doutor, eu não entendi. Ali a riqueza, eu disse para ele. A verdadeira utilidade da riqueza, da fortuna. O que tinha a ver com o nosso momento? E aí eu disse, qual é a grande riqueza do homem? Daí ele botou as mãos na cabeça. Na verdade, muitas mensagens não são dadas de forma muito clara. Certo? Para que leve a reflexão, para que leve o pensamento, para que leve o raciocínio, para que se aproveite um pouco do conhecimento que todos têm para chegar a determinadas conclusões. É muito fácil dizer, não, faça assim. Certo? Por exemplo, eu